Hello class, eu sou a professora Aline e hoje daremos continuidade à aula da semana passada. Veremos o verbo to be no passado simples, nas formas negativa e interrogativa. Relembrando um pouquinho o que vimos semana passada, ok? Vimos que o verbo to be tem duas traduções, são elas ser ou estar. Vimos que ele é um verbo irregular, ou seja, ele não segue regras, aquelas regras que a maioria dos verbos segue. E ele possui duas formas de ser conjugado. Pode ser was, quando o sujeito está no singular, e were, quando o sujeito está no plural, certo? Teremos I was, she was, he was, it was, ou alguma palavra no singular e o was. E we were, you were e they were, ou alguma palavra no plural e o were. Lembrando que you tem duas traduções. Pode ser você, que é singular, ou vocês, que é plural. Mas apesar disso, de também ser singular, ele sempre vai receber a conjugação were, ok? A forma negativa. Como nós fazemos uma frase negativa com o verbo to be em inglês? Primeiro colocamos o sujeito, em seguida vamos colocar o verbo to be, que vai ser was ou were, dependendo do sujeito, né? Em seguida colocamos not, que é a palavra não em inglês. E por último, colocamos o complemento, representado aqui por essa letra C. O complemento é o restante da frase, ok? Vamos ver aqui os exemplos e as traduções. I was not. Eu não era, eu não estava. I was not at home. Eu não estava em casa. Vejam só que no inglês nós temos primeiro o sujeito, depois o verbo e depois a palavra de negação, que é o not. Enquanto no português nós temos primeiro o sujeito, depois a palavra de negação e por último o verbo. Então, quando vocês forem traduzir, não sigam a mesma sequência, ok? Observem as regras de cada língua, porque às vezes tem algumas diferenças. You were not tem 4 traduções, já que é singular e plural. Você não era, você não estava, vocês não eram, vocês não estavam. You were not famous. Você não era famoso. He was not. Ele não era, ele não estava. He was not a great writer. Ele não era um ótimo escritor. She was not. Ela não era, ela não estava. She was not a quiet child. Ela não era uma criança quieta. It was not tem 4 traduções, já que é masculino e feminino. Ele não era, ele não estava. Ela não era, ela não estava. It was not an interesting book. Ele não era um livro interessante. We were not. Nós não éramos, nós não estávamos. We were not friends. Nós não éramos amigos. They were not. Eles não eram, eles não estavam. Elas não eram, elas não estavam. 4 traduções também, já que é masculino e feminino. They were not here. Elas não estavam aqui. Lembrando que sempre depois do verbo, aqui em português, a gente vai ter o complemento. Sempre depois do not, em inglês, a gente vai ter o complemento. Tá bom? Vamos ver agora como montar uma frase interrogativa, ou seja, uma pergunta. Começamos com o verbo to be, que pode ser was no singular, como já vimos, ou were quando estiver no plural, com exceção daquela palavrinha lá, né? You. Em seguida, colocamos o sujeito, que eu coloquei aqui representado por essa carinha. Depois, o complemento, que é o restante da frase. E, por último, o ponto de interrogação, que não pode ser esquecido de forma nenhuma, já que é pergunta, né?
Vamos ver aqui os exemplos. Na forma afirmativa, a gente tinha I was, não é verdade? Lembram da semana passada, né? Na interrogativa, a gente vai ter essa diferença. Vamos começar com o verbo e depois vamos para o sujeito. Was I? Vejam a minha entonação, como muda, né? Já que é uma pergunta, a gente tem que fazer a entonação correta para a pergunta. Eu era, eu estava. Was I at home? Eu estava em casa. Were you? Você era, você estava. Vocês eram, vocês estavam. Were you famous? Você era famoso? Lembrando aquele mesmo detalhe. Se você for traduzir na sequência que está aqui, a frase vai ficar um pouco confusa. Vai ficar, era você famoso? Então, siga a regra da língua portuguesa. Primeiro o sujeito, depois o verbo, tá bom? Was he? Ele era, ele estava. Was he a great writer? Ele era um ótimo escritor. Was she? Ela era, ela estava. Was she a quiet child? Ela era uma criança quieta. Was it? Ele era, ele estava. Ela era, ela estava. Was it an interesting book? Ele era um livro interessante. Were we? Nós éramos, nós estávamos. Were we friends? Nós éramos amigos. Were they? Eles eram, eles estavam. Elas eram, elas estavam. Were they here? Elas estavam aqui? Ó, pessoal, muito importante que vocês anotem, tá bom? Os verbos conjugados aí em todas as pessoas, com as traduções e os exemplos, para que vocês possam se basear para resolver as atividades, ok? See you next class. Bye!